11 horas e 18 minutos, voltamos ao vivo aqui na BMC News. E agora eu quero trazer para a nossa conversa mais uma convidada, Isabel Ramos, estrategista da OCAN. Isabel, muito obrigada pela sua presença aqui na BMC News. É uma honra ter você aqui conosco nessa manhã de segunda-feira. Tenha um ótimo dia. Bom dia, Paula. Muito obrigada a vocês pelo convite. A gente está super honrado de estar participando hoje. E parabéns pelo trabalho, eu estava assistindo os painéis anteriores, super interessantes. Parabéns mesmo. Obrigada. Obrigada. A gente quer sempre trazer especialistas debatendo vários pontos diferentes para ajudar sempre o investidor na melhor tomada de decisão. Eu queria começar já justamente falando com você sobre a leitura dos dados que saíram da China. Se você acredita que mesmo sendo menor do que a expectativa, se a China ainda poderá continuar num ritmo crescente, qual que é a sua visão sobre esses dados que saíram hoje? Olha, como você bem colocou, eles não foram assim tão positivos, mas a gente continua com uma leitura bastante boa da China. A gente, inclusive, tem algumas posições em ações chinesas, né, principalmente a Alibaba, que é uma empresa que a gente gosta porque está ligada ao setor de tecnologia nos fundos da OCAN, a gente que podem levar, né, esse papel, a gente tem participação nessa empresa. Então, assim, a gente acha que a China está numa dinâmica bastante positiva. Ela entrou, né, primeiro no problema de Covid, ela conseguiu sair muito bem e ela não teve o problema da segunda onda que países europeus estão tendo, né, principalmente Europa e Estados Unidos também. Então, a gente está muito positivo com a economia chinesa. A gente acha que, de fato, é uma trajetória bastante favorável. E para o Brasil é uma ótima notícia, né? Porque a gente é um parceiro comercial enorme da China, a China é muito relevante para a gente, e essa recuperação chinesa acaba levando alguns produtos que o nosso país, né, se destaca como commodity para cima, e isso é uma ótima notícia dentro de várias notícias que não são tão boas para o nosso país, né? Então, a gente está otimista com China, sim. A gente acha que o crescimento está seguindo bem, que a nova segunda onda está passando super tranquila para eles. A gente está se aproximando aí de uma vacina, então a gente não acredita que seja nada para esse ano, tá? Mas a gente acha que a gente gosta da economia chinesa, e agora com essas eleições americanas, talvez o tema de globalização talvez melhore um pouco, né? Você, na época do Trump, você tinha discussões muito acaloradas, né? China, Estados Unidos, e talvez com a vitória do Biden, né? Que pelo visto está se encaminhando para isso, esse clima melhore um pouco, e para a China também seria muito bom para os emergentes, né? De uma maneira geral. Então a gente está otimista, Paula. A gente está otimista com China, sim. Tá, a gente estava falando um pouquinho em relação a essa segunda onda na Europa de Covid. A Nanda Vasconcelos, ela está trazendo mais informações. A gente vai continuar aqui conversando com você, Isabel, mas eu queria que ela trouxesse essas informações para a gente. Fala, Nanda. Bom dia, Paula. Eu vou trazer para vocês uma nova informação. O Brasil está investigando 247 novos casos de possíveis reinfecções pela Covid-19. São Paulo e Ceará são os estados com mais suspeitas de reinfecção. Um levantamento considera também pessoas que testaram positivo uma vez, depois testaram negativo e depois voltaram a testar positivo de novo. Até agora, o Ministério da Saúde não confirma nenhum caso de reinfecção. Esses casos estão todos sendo investigados e a gente ainda não tem uma confirmação desses casos. Tá ótimo, Ananda, obrigada. Ô, Isabel, diante dessas informações, qual que é a sua visão? Você acha que a gente tem visto muito, né, esses casos de Covid, principalmente lá na Europa, das economias já fechando novamente, esses casos de reinfecção, apesar do Ministério não estar confirmando, de uma forma em geral, você acha que isso pode preocupar o mercado aqui brasileiro, principalmente? Olha, Paula, eu acho que assim, essas teses todas, né, como se trata de uma doença nova, é claro que eu não sou epidemiologista enfim, não sou médica para falar, mas é uma doença muito nova, que traz muita incerteza, a gente vai ter que aprender muita coisa sobre ela ainda, muito já foi aprendido, mas a gente tem muitas dúvidas, então é uma coisa que vai permear aí os temas por 12, 18 meses ainda.
Então, quando vem essa notícia de reinfecção, uma coisa que assusta muito, né? Porque, a princípio, a gente, no cenário base de que a pessoa pega uma vez e fica imunizada por algum tempo, mas se for verdade, obviamente que vai ter algum reflexo. Agora, na nossa visão, Paulo, o que a gente está vendo é que, assim, a segunda onda ela está vindo muito forte, principalmente em países europeus, só que não tem sido acompanhado por um número de óbitos tão elevado quanto foi na primeira onda. Então, o que a gente imagina é que a gente, aos poucos, está sabendo lidar um pouco melhor com a doença, ou seja, você já tem protocolos médicos, né, que já, sim, você já tem alguns remédios, alguns medicamentos que você pode dar num estágio bem inicial da doença, então você consegue, de alguma forma, controlar. É claro que os números da segunda onda são muito altos, e alguns países vão tomar algumas medidas, né? Como a gente está vendo na França, já anunciou, Portugal, enfim. Só que a gente não acredita que vai ser tão severo quanto foi aquele lockdown lá no início do ano, né? Em países europeus. Então, a gente acha que vai ter, sim, medidas pontuais. É óbvio que o mercado sofreu um pouco aí nesse último mês por conta também disso, né? Você teve também, aliado a isso, uma volatilidade maior por conta da eleição americana, mas, assim, você o mercado, mas, assim, nosso cenário base é de que vai ter alguma vol, mas não vai ser aquele horror que foi naquela primeira onda, em que você teve que fazer lockdowns severos e fechar completamente a economia. O que a gente talvez vá ver são coisas mais seletivas, né? Medidas mais seletivas, em lugares mais seletivos. O que está se vendo também é que essa segunda onda está afetando mais pessoas mais jovens, né? Porque elas decidiram sair mais, a população mais idosa está se cuidando mais. Então, é um tema muito sério, vai ser relevante por muito tempo, mas talvez não tenha esse grau de severidade que a gente viu ali no primeiro semestre, por conta disso tudo que eu estou falando, né? De um entendimento um pouco melhor da doença, de você fazer medidas mais inteligentes e mais pontuais, né? Do que sair fechando os países todos, isso para as economias é muito ruim. Então, a gente segue muito atento a esse tema. Alguns dados, de fato, são preocupantes, mas a gente acha que hoje o mundo está um pouco mais preparado para saber lidar melhor com essa segunda onda do que a gente já teve numa primeira onda. Então, pode causar alguma volatilidade no mercado, mas a gente acha que a gente vai seguir bem, assim, não vai ser aquele cataclisma que foi, né? No primeiro E a gente está nessa semestre. temporada de balanço, a gente sabe que está tendo muito reflexos justamente por conta do início da pandemia. Eu queria que você falasse para a gente qual que é o seu panorama sobre o calendário de balanço do terceiro trimestre, quais setores que você acha que podem surpreender o mercado? É interessante essa pergunta. A gente, assim, globalmente a gente está vendo que os países estão se recuperando muito bem, né? De acordo com todos os estímulos que foram dados, tanto fiscais quanto monetários, né? Muitos governos dando ajudas, jogando juros lá embaixo, os bancos centrais. Então, as economias, de uma forma geral, elas têm reagido muito bem, né? Algumas se recuperando um pouco mais rápido que as outras, porém, assim, essa recuperação ela não se dá de uma maneira equânime, né? O que a gente tem visto é que alguns setores têm despontado muito bem e outros não têm reagido tão bem por conta de todas essas dificuldades de lockdown, de quarentena, etc. Então, assim, o que a gente gosta hoje na Ocam, tá? Em termos de escolhas de papéis, né? Não é? A gente tem que separar muito bem o joio do trigo, né? Tem alguns setores, principalmente setor de serviços, né? Que ainda estão muito para trás na questão da recuperação. Por outro lado, alguns setores como comércio, como e-commerce, como consumo, né? Aqui no Brasil principalmente, eles em algumas situações estão melhores do que antes da pandemia, né? Então, sabendo separar o joio do trigo e tentando gerar alfa, que é o que a gente procura fazer muito lá na Ocam, né? E aí eu só explicar um pouquinho o conceito de gerar alfa. Gerar alfa é você, no mercado de ações, principalmente, você
ter um resultado acima do seu benchmark, independente do cenário. Então, você separar as empresas boas, as empresas que crescem, as empresas que têm um retorno adequado e que têm governança, né? E ESG é um tema que a gente aborda muito na Alcan, só fazendo um parênteses aqui com relação ao painel que foi discutido anteriormente. A gente se preocupa muito com isso, a gente até contratou uma consultoria para nos ajudar a fazer nossa política de investimentos responsáveis. Então, a gente busca essas empresas e, dentro de um contexto de pandemia, você consegue achar ótimas empresas, empresas que crescem, em detrimento de empresas que não vão tão bem diante desse contexto. Então, o que a gente vê é uma recuperação bem firme de alguns setores e, por outro lado, setores que ainda sofrem muito, como o turismo, como a alimentação fora de casa, como a aviação. Então, tem alguns setores que, de fato, estão com muita dificuldade, sim, e outros não, né? Então, a gente tenta separar um pouco isso, mas a gente segue animado, a gente acha que tem muita oportunidade, tanto aqui quanto lá fora, para gerar esse alfa que eu estava falando para você. Isabel, o Marco Saravalli está aqui do meu lado, quero trazê-lo para a nossa conversa. O Marco também tem uma pergunta aqui para a Isabel. Fala, Marco. Oi, Isabel, muito bom dia. Bom dia, Marco. Obrigado. Tudo bem? Obrigado tudo ótimo. Obrigado pela presença, pela participação, o pessoal elogiando muito aqui. Acho que muito mais do que os resultados dos fundos é principalmente a seriedade, né, o compromisso da Alcan, da transparência, do acesso à informação. Mas eu queria entender, assim, olhando agora um pouco para o lado do copo meio vazio, depois a gente chega nas oportunidades, né? Mas até o Stuhlberger, em cartas, em opiniões aí recentes, ele está trazendo um tom um pouco mais pessimista, né? Até por conta desse assunto que a gente está vendo. A gente tem falado muito, né? A Bolsa brasileira está muito ruim nesse ano no relativo. Nossa Bolsa aqui em dólar é uma das piores bolsas do mundo, nossa moeda, enfim. Você acha que é o momento de ficar pessimista com o Brasil, otimista com o Brasil, né? No sentido, tem oportunidades ainda? Como é que vocês estão nesse posicionamento olhando exclusivamente para o Brasil? Ou seja, vocês estão diminuindo posição, aumentando posição no Brasil? Como é que está essa percepção em relação ao Brasil? Bom, Marco, obrigada a você pelo convite, tá? E obrigado pelo elogio também sobre a transparência. A gente sempre gosta muito de falar o que a gente está fazendo. Então, de fato, assim, o que a gente está pensando, tá? Em termos globais, como eu coloquei para a Paula, a gente está animada. É claro que tem países sofrendo um pouco mais do que outros, mas no Brasil a gente também segue bastante preocupado com a questão fiscal. A gente não está diferente do que a Verde está pensando. Mas quando eu digo que a gente tem muita oportunidade, ainda que a gente tenha essa dificuldade muito grande, né, em termos fiscais, com baixa visibilidade, com endividamento cada vez aumentando mais, sem muita perspectiva de reformas à frente, apesar de que recentemente agora o discurso começou a melhorar um pouquinho, mas assim, a gente na parte macro, só para te contextualizar, a gente segue com posições que expressam essa preocupação, tá? Então, por exemplo, a gente está tomado em juros intermediários, né? A parte intermediária da curva, ou seja, a gente imagina que as taxas podem abrir, né? Dado esse contexto fiscal de baixo crescimento e de não termos uma solução para o curto prazo, tá? A gente também está comprado em dólar contra o real, tá? Que é também uma outra posição que, apesar de, assim, dessa eleição americana estar caminhando para que os emergentes fiquem um pouco melhores, no Brasil a questão é um pouco diferente, então a gente acha que a gente vai trabalhar com dólar possivelmente ainda mais desvalorizado. A gente é um país que não tem mais carry, né? Ou seja, nossos juros é muito baixo, então o estrangeiro não entra aqui para se beneficiar de juros altos, porque a gente, graças a Deus, não tem juros altos. E é um país que também tem um crescimento medíocre, então não tem muito por que imaginar que a nossa moeda vá se valorizar. Então, a gente está comprado em dólar contra o real. E aí, na parte de bolsa, quando eu cito que a gente tem muita oportunidade, na verdade, a gente não está muito direcional em Brasil, tá, Marcos? O que a gente está fazendo é tentando extrair o alfa, ou seja, as assimetrias que tem na bolsa. A bolsa brasileira, ela é uma bolsa bastante profunda, né? Você tem muitas oportunidades, você tem muitas empresas, cada vez mais, né, agora com esses IPOs, inúmeros IPOs que a gente teve, que provavelmente a gente vai continuar tendo, talvez numa velocidade um pouco mais baixa, mas assim, a gente tem muita oportunidade para gerar alfa, ou seja,
comprar as empresas boas, empresas líderes nos seus setores e vender as empresas que a gente acha que não estão tão bem. Então, quando eu digo, talvez a bolsa em si ela não suba tanto, mas assim, expressar esse valor relativo, a gente está vendo muita oportunidade. Então, na parte de bolsa, a gente está mais redeado, ou seja, a nossa exposição direcional a Brasil está baixinha, mas a nossa exposição bruta está elevada, porque a gente está vendo muita coisa boa para fazer nesse sentido, distrair o alfa. E aí, não sei se vocês querem abordar um pouquinho o tema, quais são os principais temas que a gente está vendo em termos de oportunidade dentro do Brasil, porque assim, você não precisa necessariamente que a bolsa suba para extrair esse valor, né? Até fazendo um parênteses aqui, os fundos da Alcan em 2014 e 2015, quando você teve uma deterioração macro no Brasil muito grande, foram 2 anos em que os fundos foram mais premiados, ou seja, a gente conseguiu, mesmo naquela dinâmica de recessão, uma dinâmica bastante difícil, a gente conseguiu extrair alfa comprando empresas que se beneficiavam, né, daquele cenário e vendendo as empresas que, enfim, iam se prejudicar. E por falar nesse assunto, eu queria trazer tanto para o Marco quanto para você, Isabel. A gente viu que esse final de semana teve uma informação que uma família de São Paulo acabou de enviar ao exterior uma quantia de 50 bilhões, né, de reais, tudo legal, de forma regular, e que só até a taxa de imposto sobre transmissão, causa, mortis e doação pagou 2 bilhões. A gente viu também que desde o início do ano a gente já teve assim, uma quantidade muito expressiva de investidores estrangeiros que tiraram, né, aqui do Brasil, no total ali um valor já expressivo de 87, acho que se eu não me engano, né, Marcos, se eu não estiver errado, 87 bilhões de reais. Como que vocês, na opinião até de vocês, o que a gente precisaria fazer para tentar reverter essa situação e tentar fazer com que o investidor estrangeiro comece a olhar para o Brasil como ele tinha aquele olhar de antes e recuperar essa nossa imagem diante do mercado exterior? Paula, eu acho que são inúmeras questões, né? O Brasil, como acho que o Juliano Perry falou anteriormente, a gente está perdendo relevância global, né? A gente virou um país em que a gente não é destaque em praticamente nada, infelizmente, né? A gente sempre costuma comparar países a empresas, né? Então, o que a gente procura numa empresa que a gente não consegue achar no Brasil? Empresas que têm um crescimento, o Brasil tem um crescimento pífio, já decepciona em termos de crescimento há muitos anos, a gente acabou gastando mal e assim, a nossa produtividade ficou muito aquém, então é um país de crescimento medíocre, né? Um outro ponto, não é um país alfa, não é um país que tenha uma referência em alguma coisa, o tema ESG também é uma coisa que sempre está prejudicando o Brasil, né? Então, assim, o estrangeiro, ele acaba tendo bastante preconceito. Eu acho que ESG é um tema, a gente lá na Alcan, a gente procura nesse tema, não é nem para ter um carimbo verde, nem dizer que a gente é aderente às regras, a gente acha que, de fato, as empresas que seguem essa cartilha de ESG são empresas que vão gerar alfa no longo prazo, né? Então, esse tema é muito relevante cada vez mais, mas não faz de conta. E o Brasil está se afastando, né, desse tema, né? Eu acho que o governo tem sido muito duro, né, nos debates, né? Acho que o PR falou isso super bem. Então, a gente não é um país ESG, a gente não é um país que cresça, a gente não tem, a gente não está se destacando em nenhum tema global, como tecnologia, por exemplo, que é o caso da China, dos Estados Unidos. O que a gente tem, que a gente sempre fez bem, razoavelmente bem, foi a questão de commodities, né? Que a gente tem, por sorte e por questões geográficas, a gente tem certas vantagens na produção tanto de commodities agrícolas, pecuária e mineração. Só que a gente podia estar muito mais à frente se a gente tivesse uma logística, né? Mas a gente, enfim, não investe muito. Então, assim, a gente tem tido uma cautela grande porque tem uma cartilha enorme de coisas que o Brasil deveria fazer e que a gente acha que a gente não está fazendo na velocidade que a gente deveria, né? Então, são questões de produtividade, de investimentos, para atrair capital estrangeiro, que a gente está vendo a saída, como você colocou, uma família brasileira muito relevante, né? Você conta nos dedos de uma mão a quantidade de famílias que tem esse nível de capital indo embora, e aí é a coisa mais séria, não é o estrangeiro que está deixando de ir, é o brasileiro que está indo embora, né? Então, isso também é uma coisa bastante sintomática, né? Você vê,
50 bi de real, em dólar nem é tanto assim, né? Mas em reais é muito relevante. Então, o que me preocupa mais não é só a saída do estrangeiro, é a saída do brasileiro. O brasileiro ele tem um home bias muito grande, né? Ele tem essa dificuldade grande de mandar dinheiro para fora, enfim. E agora você está vendo isso, a taxa de juros é tão baixinha que o custo de você mandar dinheiro para fora é quase nenhum. E aí, se uma montante relevante da população dos investidores brasileiros resolve tirar dinheiro, você vai ter uma pressão no dólar bastante relevante. Então, é mais um sintoma de uma doença que a gente tem, que a gente está querendo entender como é que a gente vai atacar isso, mas a gente não está vendo grandes assim iniciativas, pelo contrário, né? Você está gastando muito agora recentemente com o auxílio emergencial, a gente está com uma dívida PIB que vai bater 100% aí daqui a pouco, não estamos vendo um empenho grande de reverter isso, então as questões nos preocupam, mas essa saída dessa família foi assim sintomática, é brasileiro saindo, que é muito mais sério do que o estrangeiro deixando de entrar, né? E você, Marco, sua opinião? Você concorda com isso? Eu resumo em uma frase só. Enquanto a gente tiver dinheiro na cueca, o estrangeiro não vem, né? Aí a metáfora deixa aberta para todo mundo, cada um fazer a sua interpretação, né? Mas isso é Brasil, né? O estrangeiro olha esse tipo de notícia. É lógico que isso é só uma ilustração do que está acontecendo no Brasil e não acontecendo nesse governo, né? Acontece há 20 anos, há 500 anos. Então, quando a gente tiver ainda esse cenário de mais dinheiros na cueca, o Brasil não vai ser levado a sério, né? Então, essa é a minha provocação de hoje. Eu queria trazer a Débora para dar um giro para a gente continua debatendo aqui ainda com a Isabel e com o Marco. São 11 horas e 39 minutos. Vamos ver como que está o mercado agora. Fala, Débora. Vamos lá, a gente tem Bovespa subindo bem hoje, viu, Paulo? O Bovespa agora sobe 1,39% aos 99.674 pontos. Será que vem os 100 mil, hein, Saravalho? Estou aguardando aquela comemoração aqui, hein? Aquela champanhe aqui. Entre as altas e baixas, a gente tem subindo agora a Azul, que sobe bem 5,96%. A gente tem Gol em seguida subindo 5,51%, e aí a gente tem aí uma queda do dólar hoje, né? Talvez isso possa estar interferindo, a gente já falou bastante isso por aqui, né, Marco? Como essas companhias, elas são dolarizadas, a gente tem essa queda agora do dólar, aí a gente tem BTG também que está subindo agora 5,43%, e nas baixas a gente tem JBS caindo 1,72%, Marfrig, e tem um bloquinho aqui de frigoríficos, né, caindo 1,16%, e tem BR Foods também caindo 0,64%. A BRF, aliás, desculpa, BRF S3 está caindo 0,64% nesse momento, e a companhia, inclusive, diz que quer levantar 250 milhões com a reabertura de emissão externa, com vencimento em 2050. Foi o que o frigorífico informou nessa manhã, e aí a gente tem agora esse papel em queda nesse momento, Paula. Tá ótimo, Débora. Eu vou trazer agora o Alex, que também tem uma pergunta aqui para a Isabel. Fala, Alex. Oi, Paula. Só para atualizar, acabou de sair uma matéria aqui que o Guedes falou, um evento online organizado pela Câmara de Comércio dos Estados Unidos. Ele disse que o mundo tem enorme liquidez com juros baixos e o Brasil é uma nova fronteira de investimentos. Ele também defendeu que para competir com o avanço da China é preciso integrar os grandes mercados americanos, e também ele disse nesse evento que ele foi favorável à fusão da Boeing e da Embraer, um acordo que acabou sendo desfeito. Então a pergunta que eu deixo para a Isabel: Isabel, você concorda com essa fala do Guedes, que o Brasil pode ser uma nova fronteira de investimento, ao contrário do que a gente estava falando antes? Mas o que o Guedes está enxergando que os investidores não estão enxergando? Olha, eu acho que a gente poderia ser sim, só que a gente não está fazendo as medidas que a gente deveria, né? Eu acho que assim, a gente tem todo o potencial. A gente como a gente gosta de brincar lá, o Brasil não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade, né? Então a gente é um país continental, único, né, da América Latina, é um país vasto, com uma população que está envelhecendo rápido, mas ainda é jovem, só que a gente está desperdiçando muita oportunidade. Então eu acho que assim, o Paulo Guedes, quando ele fala que a gente tem potencial, sim, a gente tem muito potencial. Só que o que a gente não pode fazer é deixar coisas assim, só ficar no discurso, né? O discurso do governo é excelente, a questão é a execução. A gente sempre se pergunta,
eles sempre falam tudo que a gente gostaria de ouvir, mas estão entregando a questão de privatização, né, que foi até colocada no painel anterior. Praticamente nada andou, a gente teve saída de muitos componentes da equipe econômica, até por frustrações mesmo de que as coisas não andavam. Então, a potencial tem, só que a gente tem estado mais cauteloso, porque a coisa, ao invés de ir para uma responsabilidade fiscal, né, e para a melhora das contas públicas, que era o que justamente o governo falava no início do mandato, o que a gente está vendo é o contrário. A gente foi um dos emergentes que mais gastou, gastou muito, gastou excessivamente, né? Tem algumas famílias que recebem mais do que estavam recebendo antes da pandemia, sendo que a gente já era um país muito endividado e agora a gente está aumentando muito a dívida. Então, assim, eu concordo com o que ele fala, a gente tem muita possibilidade, né? Um país riquíssimo, interessante, riquíssimo em termos de questões ambientais e naturais, mas e aí? Quais são efetivamente as medidas que a gente vai fazer, né? A gente vai ter essa reforma administrativa, a gente vai estourar ou não o teto, que é a grande discussão do momento, né? Que, enfim, a gente acha que seria muito ruim, né, fazer algo extra-teto, ou fora do teto, ou financiar com precatório, enfim. Então, assim, o discurso é bom, as atitudes não estão condizendo com o discurso. Então, a gente na OCAN é sempre muito crítico, né? Nosso dever fiduciário de estar sempre analisando, desconfiando, criticando. Então, o que a gente não está vendo hoje são as atitudes mesmo, né? A gestão, as medidas concretas. Falar é mais fácil, né? Fazer é um pouco mais difícil. Então, o que a gente quer, a gente sempre dá o benefício da dúvida, mas a gente segue acompanhando e vendo de uma maneira crítica o que está sendo efetivamente feito. O que foi feito até agora foi gastar muito mais e estourar, enfim. Hoje o nosso déficit fiscal está absurdo, o ano que vem a gente vai ter um ano muito difícil e a gente não está vendo muita saída para isso. E você, Marco, como você vê essa fala do Guedes aí? Então, eu acho que a leitura que pelo menos eu tenho, que o mercado, a leitura que eu tenho que o mercado tem do Paulo Guedes é no sentido de que, pelo menos grande parte ou a totalidade, a gente teve, lógico, a reforma da Previdência, mas a gente teve várias tentativas aí que não foram implementadas, pelo menos até agora, e a gente não tem espaço para implementar uma reforma agora no curto prazo, uma reforma grande administrativa, tributária, as privatizações, né? A gente vê uma mudança muito grande no próprio Ministério, os secretários mudando, saindo. Então, eu acho que como a gente olha, a credibilidade vem sendo deteriorada, né, do ministro, e realmente ele precisa tomar alguma atitude grande, né, em relação principalmente ao equilíbrio fiscal para recuperar a confiança de todos os investidores. Mas, Isabel, o que eu queria também perguntar para você é um pouco do lado inverso, né? Ou seja, do lado negativo. Então, a gente tem, por exemplo, que você falou, vocês estão, de certa forma, vendidos em real, ou seja, acreditando que o real pode se desvalorizar mais. Aonde você acha que ainda pode ter algum estresse, por exemplo, juros? A gente tem a leitura que juros parece que já está nas alturas, né? A ponta longa, ou seja, o mercado já está muito estressado. Aonde você acha que pode ter um estresse adicional, ou seja, onde pode vir a notícia negativa antes de vir a notícia positiva, né? Dólar, juros, de um lado mais macro Brasil, né? Olhando, porque a gente talvez, se a gente realmente não tiver uma reforma mais drástica, mais forte agora no curto prazo, talvez esse assunto seja endereçado só para 2021 e vai se enrolando esse assunto, né? Onde você pode ter, onde vocês estão um pouco mais pessimistas em ativos no Brasil? Então, como eu falei, a gente nem está na parte longa da curva, não. A gente está na parte mais intermediária ali, 23, mais ou menos, 24. A gente acha que tomar juros, né, imaginar que os juros vão subir é sempre uma posição mais desconfortável. Então, a gente tenta ser um pouco mais tático, eventualmente a gente aumenta, diminui. A gente, só para fazer um parênteses, né, no primeiro semestre, a gente veio aplicado em juros, ou seja, a gente imaginava ali que tinha espaço para o Banco Central cair juros sim, porque a gente estava vendo uma atividade muito baixa,
a gente estava vendo um espaço na parte de inflação, também a inflação estava sempre surpreendendo positivamente, e você não tinha naquele momento, ali em março, abril, uma deterioração fiscal tão grande como você acabou tendo depois. Então, só para mostrar para você como é que a gente muda de opinião, né? A gente tem lá na UCAN um princípio da gestão ativa, ou seja, a gente gosta de ter essa flexibilidade, agilidade para, se um cenário mudar, a gente mudar de opinião. E o que aconteceu foi que ao longo ali do fim do primeiro semestre, junho, julho, a gente começou a ver o inverso, a gente começou a ver que o Corona Voucher começou a fazer com que a atividade começasse a aquecer muito em alguns setores, né? Então, a atividade aqueceu, a inflação começou a dar surpresas negativas em alguns segmentos, e o fiscal começou a deteriorar numa velocidade muito grande, por isso que a gente mudou. Agora, a gente não acredita que vai ter, assim, uma notícia horrível semana que... Pode até ter, né? Sempre pode ter. Mas, assim, o que a gente acha é que os juros na parte intermediária da curva ainda podem subir um pouco mais, dadas essas perspectivas aí que eu falei para você, de uma inflação um pouco mais pressionada, uma atividade que já está vindo muito acima, dado esse excesso de benefícios que a gente acabou fazendo, que o governo acabou dando, e um fiscal complicado, né? Porque, assim, um país, ele só consegue ter juros muito baixos quando ele tem uma credibilidade fiscal. Quando o mercado começa a questionar a saúde das contas públicas, né? Ou seja, você tem um país que não cresce muito, que tem um crescimento baixo, tem despesas muito altas, ou seja, a gente gasta mais do que a gente arrecada, né? Principalmente agora, e é um país muito endividado, o mercado ele começa a falar, olha, para esse nível de juros, eu não quero financiar, porque esse país, para mim, não tem essa nota boa, tão boa assim. Então, a gente é um aluno ali de nota 6, né? Que está precisando tirar 8, 9 para passar de ano. Então, a gente é complexo, e aí a gente acha que esse nível de juros tá baixo demais para essas perspectivas que a gente está vendo à frente. Então, é ali nessa parte intermediária da curva que a gente está posicionado atualmente, obviamente que isso pode mudar, e o dólar, assim, também a gente não acha que vai ser nada explosivo, mas a gente vai ter que trabalhar com o dólar mais desvalorizado mesmo, então, assim, não são posições tão grandes, mas são posições que expressam um pouco essa preocupação. E em bolsa, como eu falei para vocês, né, a gente tem basicamente 3 temas: tema de tecnologia, sempre ligado a e-commerce, né, que é um setor que está se beneficiando muito por conta do Corona Voucher, então as pessoas estão consumindo mais. A questão de financial deepening, né, que é a questão das pessoas estarem saindo um pouco dos grandes bancos, dos bancos tradicionais, indo para plataformas de investimentos, como é o caso de uma XP, de um BTG Pactual. A B3 também não deixa de ser uma plataforma de negociação, então a gente gosta dessas plataformas financeiras. E, por fim, as commodities, né, que realmente o Brasil tem uma vantagem comparativa na produção de commodity. Então, a gente também gosta porque elas estão se beneficiando desse crescimento da China, que a gente comentou ali no início da live, e também elas se beneficiam muito desse câmbio desvalorizado. Não é qualquer commodity que a gente gosta, tá? A gente prefere, hoje, atualmente, em minério de ferro e siderurgia, tá? São dois commodities que a gente gosta muito. Tá tendo um consumo muito grande local e lá fora, por conta da China, então são 2 segmentos que a gente gosta. Por outro lado, petróleo a gente já não gosta, porque você está tendo aí um tema de energia limpa global, né? Então, cada vez mais países querendo consumir cada vez menos petróleo, então o petróleo está pressionado, e a gente, então, até faz short, né, nessa commodity, empresas ligadas a ela. Mas a gente gosta, então, desses 3 temas, e nesse aspecto é que a gente vê muita oportunidade na Bolsa, né? Porque a gente tem empresas bastante interessantes, que têm, assim, um valuation atrativo, que crescem, que são, de fato, globais e têm alfa e têm uma liderança muito grande. Então, sob esse aspecto, a gente gosta muito do que a Bolsa brasileira tem.
independente da Isabel, direção, né? Vamos dizer assim. A gente agradece imensamente a sua participação. Só para finalizar aqui, teve um elogio aqui, Luciano Tambasco, falando parabéns por trazer o ACAM, uma das mais sérias e melhores gestoras do país. O pessoal gostando bastante aqui da sua participação, a gente também. Fica aqui o convite para você voltar mais vezes. Muito obrigada pelo seu tempo, sua disponibilidade e por todo o seu conhecimento dividido aqui com o nosso telespectador. Tenha um ótimo dia. Obrigada, Paulo. Muito obrigada pelo convite. Parabéns pelo trabalho. E obrigada, Luciano.